bem-vindos para a casa do Senhor, em culto ao nosso amado Deus. É bênção sem medida estarmos juntos e nesse momento vamos estar orando ao Senhor. Posso pedir então ao Lucas para orar? Amém? Palavra de oração. Amém, Senhor. Prepare o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser justamente confrontados pela tua palavra. Amém. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, melhores do que entramos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os louvores que serão entoados ao Senhor. Amém, Senhor. Senhor amado, que nós possamos entronizar ao Senhor durante todo o culto. Amém. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa os textos bíblicos. Abençoa a pregação da palavra, Pai. Tudo, Senhor, vem estar conforme o teu desejo, Senhor amado, porque tudo aqui, ó Pai, é feito para o Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Amém. Gente, é uma maravilha estarmos juntos. Cultuar ao Senhor é algo maravilhoso, porque é certo e absolutamente certa a presença dele entre nós. Isso é fundamental porque isso nos ajuda, né, a nos conectar com ele. E vamos ler uma das passagens bíblicas, a leitura inicial. Vamos fazer uma leitura, está em Neemias capítulo 9, versículo 3. Essa passagem foi um dos eventos mais significativos da história de Israel. Existiram alguns pontos de avivamento no Antigo Testamento, e esse evento aqui foi um dos grandes avivamentos que aconteceram na história do povo de Israel. Então, com isso, eu convido você a ficar de pé para que nós possamos cumprir o que está aqui, amém? E vamos ler junto, então, apenas um versículo, amém? Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus durante mais 3 horas. E, olha a cena, o povo de pé durante 3 horas, lendo, ouvindo a palavra sendo explanada, o livro da lei do Senhor. E a outra parte do dia também fizeram confissões de pecados e adoraram o Senhor. Gente, foi um culto solene que fizeram ao Senhor naquela época, e é o que nós pretendemos fazer hoje ao Senhor. Ele não merece toda a nossa adoração, igreja? Ele não merece todo o nosso louvor? Ele merece todo o nosso amor, nossa lealdade? Pois é. Então nós vamos, nesse momento, convido a igreja que possa se sentar novamente, e nós vamos agora ter um momento de intercessão. Esse momento de oração, eu colocaria como um momento de consagração, porque, olha, Deus pode falar ao nosso coração, Deus pode mandar um recado dos céus para mim e para você esta noite, mas é muito importante essa postura nossa de quem nós somos. Somos quem, gente? Filhos e filhas de Deus, mas somos também ainda pecadores, buscando a nossa santificação, lutando contra o pecado, né? Então vamos agora então nos consagrar ao Senhor, sabe? Dedicar as nossas vidas ao Senhor. Então eu peço então que 3 orações sejam feitas. Quem sentir no coração, nos lidere em oração, e todos nós então vamos nos consagrar. Essa é uma oração não é uma oração de petição, de alguma intercessão por um ponto específico, né? Mas o pedido que nós vamos fazer é falar: Senhor, estamos em culto, nós almejamos a Tua presença e nos consagramos a Ti. Amém? Quem sentir no coração, 3 pessoas, por gentileza, nós vamos ouvir e concordar, e o Senhor fala: quando 2 orem, concordam, a oração chega no trono do Senhor. Amém? Oremos então. Amém.
fundamental, porque isso nos ajuda, né, a nos conectar com Ele. E vamos ler uma das passagens bíblicas, a leitura inicial. Vamos fazer uma leitura, está em Neemias, capítulo 9, versículo 3. E vamos ler uma das passagens bíblicas, a leitura inicial. Vamos fazer uma leitura, está em Neemias, capítulo 9, versículo 3. E vamos ler uma das passagens bíblicas, a leitura inicial. Vamos fazer uma leitura, está em Neemias, capítulo 9, versículo 3. E vamos ler uma das passagens bíblicas, a leitura inicial. Vamos fazer uma leitura, está em Neemias, capítulo 9, versículo 3. E vamos ler uma das passagens bíblicas, a leitura inicial. Vamos fazer uma leitura, está em Neemias, capítulo 9, versículo 3. E vamos ler uma das passagens bíblicas, a leitura inicial. Vamos fazer uma leitura, está em Neemias, capítulo 9. Que a gente tenha sempre vontade de te buscar, sempre vontade de te adorar. Amém. Amém. Amém, amém. Glórias a Deus. E é isso mesmo. A gente agora, nós estamos sintonizados com o Senhor, dedicando nossas vidas a Ele. E olha, Ele está presente. E não se surpreenda quando aquela palavra, através dos louvores, de uma leitura bíblica, ou mesmo do sermão, chegar no seu coração e te alimentar, porque o Pai está aqui, o bom pastor está aqui, e sabemos como diz o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vamos ficar de pé, aqueles que puderem ficar. Vamos então louvar a Deus. O que significa o louvor a Deus? É o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Cantemos então o hino do cantor cristão, louvemos a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco, glória, Pai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje e hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor e canta voz, hoje exaltar-o seja nosso Deus e Pai, exaltar-o para sempre o exaltai, cantem louvado seus nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Glórias a Deus. E por falar na santidade de Deus, nós terminamos cantando Santo, Santo. Cantamos um hino, agora vamos cantar juntos Santo também. Eu, nesse momento, exaltando Santo para sempre. Cantemos ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao poder uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda criação.
teu Senhor. Naquele momento difícil que você passa, aquela opressão que chega, você percebe que o adversário está pelejando contra a sua vida. Ele está acima de todas as coisas. E nós clamamos o nome de Jesus, gente. Nós clamamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. É Ele, o Senhor Jesus. Amém, igreja? E Ele nos alcançou com uma maravilhosa graça. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Gente, a graça é a expressão do amor de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, você que está na internet nos acompanhando, olha, você é muito especial. Você é muito especial para o Senhor, porque por um grande, infinito amor que a gente não consegue compreender, Ele derramou a sua graça, nos dando tão maravilhosa salvação por Jesus. Cantemos maravilhosa graça. Amém? Quem desmontou a escuridão e me amou.
Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por nos dar o fôlego, Jesus, para poder cantar, louvar e agradecer o seu nome, Pai. Amém. Obrigado por essa comunhão, obrigado por esse canto sincero, Jesus. Por aqueles que escreveram lá e foram inspirados pelo Senhor, Jesus. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem permitido aqui nessa igreja, Jesus. Obrigado por esse canto, obrigado pelos irmãos, obrigado pelo louvor sincero, Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu já posso sentar. Glórias a Deus. Gente, é muito bom estar na presença do Senhor, né? É muito bom quando nós cantamos, nós louvamos o Senhor. Nós estamos nos comunicando com Ele. Gente, é maravilhoso. Você já imaginou para pensar do que Ele fez por você? Tudo que Ele fez por você. E ainda faz. Quando Ele nos dá livramentos, quando Ele nos dá bênçãos, aquela bênção que de repente chega, você, Senhor, mas eu estou orando por isso há tanto tempo. Pois esse é o nosso Deus, é o Deus que te ama, o teu Pai, é o nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. E nós estamos então, como pastor aqui, como dirigente aqui da nossa Missão Batista em Cunha, nós estamos numa fase assim, peculiar da nossa vida. Está acontecendo esse ano passado, esse ano, está acontecendo histórias aqui em nossa Missão Batista. E uma história que nós vamos estar escrevendo, o Senhor vai escrever por nós, né, porque é Ele que escreve por nós. Nós vamos passar a estar treinando um autogoverno. O que significa isso? Eu vou pedir que o Israel possa projetar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Tá bom? Se você quiser conferir na sua Bíblia, você que está na sua casa também quiser conferir, Atos 13, 1. Vamos ler juntos? Ok? Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Esse texto mostra, nós sabemos que Antioquia foi uma igreja, a igreja mãe, né? A primeira igreja gentília, né? Ou seja, cujos membros eles não eram oriundos do judaísmo, né? Mas sim do meio que não era judeu. E foi uma igreja que ela plantou várias e várias igrejas na época, e é o sonho que nós temos aqui em Cunha. Amém, gente? Olha, sonhamos de ver essa cidade com congregações, sabe? Para somar com as outras demais igrejas na proclamação do Evangelho aqui. E no entanto, o que esse texto aqui nos ensina? Que a igreja, quando ela foi criada, organizada no Novo Testamento, na Bíblia, ela tinha uma liderança. Não é pastor, mas ali o líder é o pastor. Sim, o pastor tem a liderança pastoral, o ministério pastoral. O pastor, na verdade, em uma igreja, diz o livro de Atos também, Atos capítulo 6, que o pastor ele tem o ministério da palavra, aliás, primeiro, né, Atos 6,4, o ministério da oração e da palavra. Esse é o ministério do pastor. Mas tem uma diversidade de ministérios também. E aqui nós aprendemos que a igreja tem uma liderança. Você percebe aqui, aqui foi falado no texto de Atos capítulo 13, que é a liderança da igreja de Antioquia, percebe? Tem aqui o pastor da igreja daqui, não? Percebe? E a igreja tinha pastor, ela tinha pastor. Mas interessante que a gente percebe que a liderança da igreja, que era bem constituída, bem firme. Olha, você encontra aqui mestres aqui, você encontra pessoas sábias, gente, e que fizeram história no tempo deles. Toda igreja do Novo Testamento, ela não se baseia, gente. A igreja que foi plantada, né, na Bíblia, a raiz da igreja, ela não se baseia apenas em uma pessoa. Isso não é de Deus, não é bíblico, mas se baseia na coletividade, sabe? Então, o que vai acontecer então com a nossa igreja que está sendo iniciada, está sendo plantada aqui nessa cidade amada de Cunha, de que nós vamos eleger no próximo domingo, nós aqui deliberamos juntos no último encontro, né?
nós vamos fazer uma eleição da liderança da igreja. Então nós vamos eleger alguns cargos importantes, desde já convoco todos, né? Sabe? Para que vocês possam estar aqui. Vai ser no próximo domingo, às 17 horas, tá bom? Vai ser no horário da escola bíblica dominical, que é o horário que nós juntos, né, quando nós deliberamos, nós entendemos que é o melhor horário para a gente poder fazer isso. Então no próximo domingo, a partir das 5 da tarde, nós vamos estar nos reunindo e vamos então estar fazendo essa eleição. Mas quais são os cargos que nós vamos eleger, né? Bom, é o Senhor que vai nos indicar, porque nós vamos orar para o Supremo Pastor, que o cabeça da igreja quem é? É Jesus. Nós vamos juntos orar para Ele e falar: Senhor, na nossa votação aqui, né? Quem que o Senhor quer que seja esses cargos? Se é que o Senhor vai querer esses cargos, percebe? E quais são os cargos que nós estamos dispostos a colocar em votação na igreja? O cargo de vice-dirigente, porque eu estou na direção, né? Precisa ter um vice-dirigente. Precisaremos eleger entre nós também alguém, uma tesouraria também, que possa cuidar das finanças. Eleger uma pessoa também que seja na secretaria, sabe? Vamos precisar também eleger algumas lideranças entre nós. Eu vejo que é possível isso aí, particularmente quando a igreja se reuniu na última vez, né, que nós juntos conversamos, vimos que era possível uma liderança na área de patrimônio, sabe? Uma liderança também na área de eventos. Nós temos pessoas aqui para isso, glórias a Deus, né? Uma liderança, vamos assim, oficializar uma liderança na parte de ação social, é fundamental, gente. E que sabe, de repente, né? Nós não chegamos a deliberar isso, mas quem sabe haja uma proposta também para uma liderança de ministério infantil, né? Quem sabe? E também, temos também turma, temos pessoas aqui para desenvolver ministérios e também uma liderança na parte de promotoria de missões. Pastor, entende, falei, gente? Nós vamos colocar isso e será feita a vontade do Senhor, né? Nós temos aqui pessoas, glórias a Deus, com potencial. E qual é a ideia? Esse treinamento de autogoverno, né? É um treinamento, nós estamos ainda como missão, não somos uma igreja organizada, né? Vai ser um treinamento, onde o pastor e Vida, nós estamos para cada cargo que vai ser eleito, nós vamos estar fornecendo capacitação, sabe? Conversando, vamos estar juntos, não vamos chegar simplesmente, não é certo, não é nem de Deus fazer isso, né? Exerce o cargo sem ter a mínima orientação de como exercer, tá bom, gente? Então nós vamos estar colocando, eu peço que a igreja esteja durante a semana orando sobre isso, nas nossas orações, e desde já convoco para próximo domingo, a partir das 17 horas, todos vocês podem vir para cá e vamos juntos estar fazendo esta eleição ao Senhor, tá bom? Para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. E vai ser um avanço muito grande, por quê? Porque a igreja precisa ter uma liderança. E esse texto aqui mostra que, além do pastor, tem várias lideranças, gente, né? E a igreja de Antioquia era craque, era uma igreja muito craque em conhecimento bíblico, craque em missões. Eles eram consagrados ao Senhor, eles eram bênção. E nós temos uma igreja modelo a seguir. Amém, gente? Amém. Então, vamos estar orando nesse momento por essa eleição. Eu peço que alguém que sinta no coração de orar, clame a Deus, né, que está aqui presente, para que Ele possa mostrar, indicar, confirmar. Amém? Então, quem sentir no coração, ore ao Senhor para que Ele possa conduzir esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti para dar louvor e para glorificar o Teu nome. Amém. Também, Senhor, para estar, Senhor, conduzindo a nossa igreja de forma, Senhor, independente, Senhor. Nós queremos a nossa independência, Senhor, para que nós possamos trabalhar, Senhor, com nossa vida, trabalhar, Senhor, com mais cabeça na Tua obra, Senhor, dependendo, Senhor, principalmente da Tua palavra. Amém. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor, Pai, esteja, Senhor, no coração de cada um. Amém. E aquele, Senhor, escolhido por Ti, Senhor, não é por nós, Senhor, não é, Senhor, pela nossa vontade, Pai. É o Senhor que dá a direção, é o Senhor que põe no coração de cada um de nós aquilo que nós temos que fazer, Pai,
aquele caminho que nós temos que seguir, Senhor. Então nós estamos entregando nesse momento toda essa Assembleia da sua mão, Senhor. Amém, Senhor. Que seja o Senhor naquele momento, Amém. que esteja decidindo. Que seja o Senhor, que esteja, Senhor, plantando em nossos corações a vontade de servir ao Senhor de forma plena, Senhor. Com todos os compromissos que nós podemos ter, Pai. Na sua casa, no seu corpo e na sua missão, Senhor. Amém. Esteja conosco e abençoe, Senhor, essa nossa reunião, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marcelo, pela oração. E vamos também fazer uma intercessão, irmãos. Hoje, o pastor precisou prestar um apoio para a família da irmã Renata, devido ao falecimento de um ente muito querido da família da irmã Renata, que esse ano está sofrendo perdas, né? Falecimento da Camila, falecimento também do Fernando e agora do Afonso. Então, foi acionado nessa tarde, então fomos lá apoiar. Vamos estar orando pela família da irmã Renata, né? Deus pedido que o Senhor dá consolo para os amigos também, em nome de Jesus, amém? E também peço uma oração também, nosso pastor André. O pastor André, desde o início desse projeto, sonhou junto com os pastores para estar plantando essa igreja aqui em Cunha. Ele é nosso pastor da igreja mãe, lá na PIB, em Caçapava. Ele não está bem de saúde. Ele teve uma virose, né? Possivelmente uma virose, e não pôde estar hoje na igreja ministrando. Né? Então, vamos orar com o nosso pastor, é tão querido, tão amado por nós. Então vou pedir então para a irmã Rose, Rose, posso orar então, amém? Pedindo pela família da irmã Renata, consolo, e também oração pelo nosso pastor André, amém? Amém. Obrigado, irmã Rose, pela oração. Vamos ter essa linha de crianças hoje? Amém? Vamos lá? Fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Essa é uma alegria muito grande. Temos hoje a Eduardo, que vai estar com a mamãe de Beatriz ministrando. Glória a Deus, né? Amém. Vamos estar então orando ao Senhor nosso amado Deus, para que o Senhor possa estar usando poderosamente a irmã Beatriz para a ministração na Eloá, para Eloá, e também para as crianças também, que puderam estar presentes, né? Mas que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Vou pedir que nosso irmão Israel, amém? Pai amado, Deus bendito, agradeço pela vida do irmão Eloá, da irmã Beatriz, que haja instrução, haja ensinamento, haja edificação dessa criança, ó Pai. Que ela possa aprender um pouco mais de Jesus, que o Senhor use a irmã Beatriz, ó Pai, para isso. Amém. E eu louvo por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jair, pela oração. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E vamos então chegar nesse momento tão importante do culto, que é a administração da palavra do Senhor, igreja. Olha, eu assim me senti muito impactado nesse texto. Sabe, quando o Senhor me trouxe o texto bíblico, eu falei, Senhor, ele sabe, que bênção, gente, que alimento. Então você que é ovelha do Senhor, se prepara. Muito importante, já digo de antemão, a mensagem de hoje, você entendendo a mensagem, é o puro evangelho do Senhor. Sabe, assim, na sua raiz do evangelho. Então, nós vamos estar orando também ao Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, que possa usar o pregador, e que, de fato, o pregador diminua, né? E quem deve crescer? É o Senhor. Amém?
Eu vou pedir então que irmã Bárbara, amém? Amado Pai querido, Pai de bondade, abençoe, Senhor Jesus, cada vez mais o nosso culto, a nossa caminhada, e que possamos, Pai, conquistar tudo aquilo que buscamos, queremos e precisamos. Que nós possamos ter a certeza, a esperança e a confiança de que o Senhor é conosco. É o Senhor que nos ajuda em todas as horas. Abençoe cada um de nós naquilo que mais necessitamos. Amém. E assim, que tudo seja vivido para a honra e glória do Senhor, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Bárbara. Então, semana passada, nós começamos uma série de mensagens. Essa série tem apenas duas mensagens. Nós começamos com a primeira mensagem na semana passada. O tema é viver em novidade de vida. Então, nós começamos e ver assim o Espírito Santo trabalhando na igreja conceitos sobre o verdadeiro cristão. O que é ser cristão, segundo o quê? O Evangelho do Senhor. Interessante que o cristão é aquele de fato que foi transformado por Jesus, é aquele que nasceu de novo, é aquele que ganhou pela graça, por meio da fé, a vida eterna nos céus. E o cristão também, ele ganha um sentido de vida, uma razão de viver. E essa razão tem a ver com novidade de vida. Guarda bem isso, é importante nós assimilarmos esse conhecimento. O cristão é chamado para viver em novidade de vida. Quem de fato vive em novidade de vida é saborear o frescor do novo, sabe? É justamente te ver, olha, eu estou vivendo algo novo, verdadeiramente novo. Então, eu quero convidar você para estar abrindo novamente a sua Bíblia. Você que está em casa também abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler novamente do versículo 9 ao versículo de número 17. Os irmãos, vamos fazer assim? Então, os irmãos, os homens vão ler comigo, né? Os ímpares, a partir do 9, e as irmãs, os pares. Tá jóia? Vamos lá? Irmãos, enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não me ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém recomendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Irmãos, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria
deixando vazar o vinho. Os recipientes velhos se estragariam. O vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Uau! Então, na semana passada, na primeira série dessa mensagem, nós trabalhamos alguns ensinos importantes e brevemente vamos revisá-los aqui. Lembra daquele episódio da chamada de Mateus? Quem era Mateus? Mateus era um coletor de impostos, um publicano, gente. Ele foi simplesmente alguém da equipe que extorquia o povo compatriota deles, a serviço de Roma, do imperador. Então, o resultado, os publicanos eram considerados como o quê? Como os impuros. Os publicanos eram considerados como a escória moral da sociedade, sabe? Os publicanos eram considerados como sendo até animais. Pois então, Jesus chegou para Mateus e só falou a palavra: segue-me. E Lucas, não foi nem Mateus, e Lucas falou o quê? Ele relatou lá no capítulo 5, o Evangelho de Lucas, porque Mateus foi bem modesto aqui, né? O que Lucas falou lá? Que Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. O que na verdade, Mateus, que nós aprendemos então aqui, na primeira lição, foi que para ser cristão, para viver o novo, viver de novidade de vida, se faz mistério, é necessário uma conversão radical. Percebe? Na verdade, Mateus, o que ele deixou? Tudo aquilo de errado. Para eu ser um cristão de fato, eu preciso deixar tudo de errado na minha vida e vou agora seguir a Jesus. Foi a lição que a gente aprendeu aqui no texto. A segunda lição também que nós aprendemos foi o que Mateus ele fez. Ele está no versículo de número 10 aqui, olha só. Olha que situação que Mateus colocou Jesus, né? Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Olha, gente, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o homem que não tinha pecado, estava onde? Sentado à mesa, com muitos cobradores de impostos. Na casa de quem? Mateus. Mateus, então, quando se encontrou com Jesus, ele não foi mais o mesmo. E é sempre assim: quem tem um encontro com Jesus não é mais o mesmo, é uma nova criatura. Pois então, a nova criatura, Mateus, ele viu que era tão bom servir a Jesus, é tão bom deixar as coisas erradas, é tão bom fazer aquilo que o Senhor gosta, de dedicar a vida para Ele, que olha o que ele fez. Não posso guardar essa coisa boa para mim, não. Atenção, vocês que são meus amigos aqui publicanos, todos vocês aqui são convidados para ir na minha casa e vocês vão conhecer Jesus. Nós aprendemos o que, igreja, nessa lição? Aquele que é de fato genuíno cristão não deve guardar essa mensagem, essa bênção só para si. Nós precisamos também dividi-la com os nossos amigos. E aí, né? Você tem de fato, né? Você tem tido uma conversão radical ao Senhor. Existe alguma coisa errada que você precisa largar? Vai, Senhor, a partir de hoje eu vou definitivamente largar isto para seguir a Jesus. E você já se importa com a salvação das pessoas que você ama, dos seus amigos, até dos seus inimigos. Fica essa lição. E a terceira lição que a gente aprendeu na semana passada, viver no novo, é deixar a tradição religiosa e seguir a Jesus. Aí nós começamos na semana passada sobre tradição. Toda religião tem tradição, gente. Religião católica, religião evangélica, a igreja batista, a igreja presbiteriana, metodista, todas têm uma tradição. O que significa tradição? Só lembrando aqui, tradição é aquilo que os líderes da igreja, eles orientam o povo, na opinião dos líderes, se o povo fizer aquilo que eles mandam, que eles orientam, o povo que seguir vai ser aceito por Deus. Pois então, você pode imaginar que existem dois tipos de tradição, hein? A primeira tradição é a tradição, essa sim, essa é saudável.
Quando é que uma igreja ou uma denominação tem uma tradição saudável? Quando a tradição, o ensino é feito de acordo com quem? Com a palavra de Deus. Uma razão lógica, né? Porque se Deus é dono da igreja, se Deus comprou a gente com o sangue de Jesus, nada melhor do que Ele para poder dizer qual é a tradição que tem que ser praticada, né? Essa é a tradição saudável. E tem outra tradição que é nociva, repugnante. Infelizmente, é quando os homens ensinam coisas e quando você vai ler na Bíblia, você fala, é estranho, porque estão me ensinando coisas que a Bíblia fala que não pode. Opa! Aí caímos numa tradição nociva. Aí Jesus Cristo, ele entrou nessa situação. Por quê? Porque ele estava justamente com cobradores de impostos. E naquela ocasião, o que era a tradição da religião judaica? Olha, você que é puro, então você não pode se relacionar com uma pessoa que seja pecadora. Não pode se relacionar com os publicanos, né? Que são a corja moral da sociedade. Você não pode, ainda que você queira fazer o bem para eles, você não pode, você tem que se manter afastado. Se você almoçar com ele ou comer com uma pessoa, se relacionar, é sinal de que você pode se tornar um impuro também. Jesus viu, não, isso aqui não está na Escritura, essa tradição, esse ensino eu não vou cumprir, não. Sabe o que ele fez? Ele ignorou. E foi fazer o quê? E foi lá, porque ele queria alcançar quem, gente? Ele queria evangelizar aquelas pessoas. Ensino para nós, gente, sigamos. É muito importante, quem quer viver o novo tem que ter coragem para dizer, olha, eu vou deixar essa tradição que é contra a Bíblia e vou seguir o que Jesus quer que eu siga. E vou querer seguir sim a tradição que ela é o quê? Bíblica. Essa sim você está na segurança e bênção total. Amém? Eu pergunto, você tem alguma tradição religiosa que você é pegado ainda? Você que está em casa nos assistindo, será que tem alguma tradição religiosa que você ainda está agarrado, que você tem que, então, olha, faça, seja como Mateus, né? Rompa com a tradição que não vem de Deus e siga Jesus através da palavra dele. Amém? Foi o que nós aprendemos na semana passada. Aí, igreja, nós vamos agora entrar exatamente sobre o que vai acontecer depois desse episódio. Fique muito atento, porque, olha, esse texto é muito poderoso, porque ele é a raiz do Evangelho, e você não pode deixar de compreender esse texto. Fique muito atento em nome de Jesus, atenta. Veja, andar em novidade de vida significa, preste atenção, significa reconhecer que sofre de uma doença espiritual terminal e que você não tem forças suficientes para obter uma cura com base na sua própria força. Ou seja, reconhecer que você espiritualmente está com uma doença mortal e que você precisa realmente, não tem como você próprio obter a cura. Como assim, pastor? Vamos ao versículo 12, verso 12 e 13. Olha só o que Jesus falou aqui. Jesus ouviu o que disseram, né? A crítica que ele recebeu, os fariseus criticaram, porque era a tradição, né? Você está ignorando a nossa tradição, né? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. 13. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Olha só, Jesus orienta isso aqui, ó, aprendam. Ele falou para quem? Para os líderes da época. Ele fala para todos os líderes de hoje também das igrejas, incluindo esse aqui que vos fala também, né? E todos. O que ele fala aqui? Olha, aprendam. Quero que demonstrem o quê? Misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Uau! Ele começa no versículo 12 falando em saudáveis e doentes.
e faz agora, chama justos e pecadores. Ele faz aqui uma relação, igreja, fique atento a isso aí, olha só, a relação. Veja só, no versículo 12 ele fala aqui, olha só, as pessoas saudáveis, né, não precisam de médico, mas sim os doentes. E no 13, no final, ele fala, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ele faz uma relação dos saudáveis com os, entre aspas, justos, os que se acham justos, os que se acham bons, e faz uma relação também daqueles que são doentes com aqueles que são pecadores. Uau, isso aqui mexe com a minha e com a sua religiosidade, possivelmente. Veja só, quem são, na verdade, os doentes que precisam de médico? São os pecadores, aqueles que de fato entendem que são pecadores, né? São pessoas que reconhecem que sofrem de uma doença espiritual terminal e que não tem uma confiança em si mesmos para ser curado. Tipo assim, eu tenho uma doença espiritual e nada eu posso fazer, nada eu posso me esforçar para que eu mesmo tenha cura com base no que eu possa fazer. Tipo assim, eu estou sem saída. Então, viver em novidade de vida é isto. Vem comigo, acompanha aqui. Você sabia que tinham pessoas, eu quero aqui citar para você exemplo de homens de Deus. Homens de Deus, gente, que foram assim, olha, que eu tiro o meu chapéu, e quando eu era para o exército, presta a minha continência também, diante da declaração que eles fizeram. Vou ler para você aqui. O primeiro foi aquela oração do publicano. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu, Senhor, eu sou Deus, não, eu sou um fariseu, na verdade, né? E colocando aqui, eu não sou que nem esse publicano, o pecador, né, que está aqui, né? Tipo, percebe a diferença da oração do fariseu? Enquanto esse publicano assim, ó, batia no peito, com toda a força, nem olhava para o céu. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Jesus falou, quem é que saiu abençoado nessa? Quem é que a oração subiu? A oração que subiu para o trono, qual foi? O fariseu? Mas o fariseu era craque de Bíblia. Mas não subiu. Qual oração que subiu para os céus? Eu vou ler para você. Sabe, eu vou ler para você. Quem lembra de Agostinho? O pessoal fala de Santo Agostinho, um dos líderes da igreja do passado. Olha o que ele falou à igreja sobre a vida dele. Abre aspas. Senhor, salva-me do homem mau, de mim mesmo. Olha como Agostinho falou. Quem conhece John Wesley? O John Wesley foi um avivalista, com um homem consagrado a Deus. Gente, vale a pena pesquisar a biografia de John Wesley. Através dele foi um avivamento imenso no tempo dele. Não é verdade? Olha o que John Wesley falou, abre aspas. Estou aquém da glória de Deus. Todo o meu coração é totalmente corrupto e abominável. Assim, toda a minha vida é como uma árvore má, que não pode dar bons frutos. O pastor enfraqueceu com o John Wesley, né? Enfraqueceu, na verdade, porque é devido a eles entender que justamente ele é pecador, que precisa de quê? A salvação do Senhor. Nada mais, agora eu vou falar agora com um cara depois de Jesus. Olha, quem é depois da Bíblia Sagrada, depois de Jesus, que é um cara mais top que tem? Paulo, né? Porque Paulo, o Espírito Santo falou o quê? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a própria Bíblia fala o que Paulo disse. Eu pedi que o Israel projete aqui para a gente aqui, em Romanos, no capítulo de número 7, verso 18 a 20 e depois 25a. Vamos ler juntos aqui, igreja? Olha o que Paulo disse. Paulo, isso aqui é Escritura, é Bíblia, é inspirado. Vamos falar juntos? Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço.
se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele lutava, assim como eu e você lutava contra o pecado que jaz à porta, né? 25. Agora, Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto, essa é a parte A. Então, Paulo entendeu o seguinte: olha, eu não consigo fazer nada de bom para Deus. Olha, eu sou meio malzinho, mas olha, eu sou um cara bom também, Deus. Então me aceita, não olha pelo lado malzinho, não, olha pelo meu lado bom, porque assim eu vou poder ir para o céu. Né? Gente, isso não tem cabimento no Evangelho, percebe? Você é doente espiritualmente, essa doença é pecado, nenhum pecado entra no céu, porque Deus é santo, e precisou ser resolvido pelo médico chamado Jesus. Né? Outro também, agora na verdade você pergunta assim: pastor, uma doença terminal, isso está sendo muito apelativo, pastor. Eu diria, e não. Vamos à Bíblia. Vamos lá para Romanos 5, versículo 12. Israel vai colocar, vamos ler juntos o que diz essa verdade sobre mim e sobre você, sobre Romanos 5:12. Vamos ler juntos? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Pois é, o primeiro pai nosso pecou, essa enfermidade espiritual foi transmitida para a descendência dele e chegou até mim e chegou até você. Percebe? Ou seja, não tem condição, o pecado não entra no céu. Ou seja, pastor, então está todo mundo numa situação complicada, eu diria assim. Bom, se você está chegando a essa conclusão, é porque você está chegando ao ponto de viver em novidade de vida. Glórias a Deus. Olha só, vamos lá, como está também em Romanos 3:23, que fala que o salário, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 fala: o salário do pecado é a morte. Em Apocalipse, para poder finalizar essa parte do sermão, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 21, versículo 15. Eu pedi que o Israel possa projetar aqui. Igreja, isso aqui é triste. Nós já um dia colocamos aqui num culto esse texto, que é justamente o trono branco, onde vai ser julgado todos os ímpios, as pessoas que não creram em Deus. Olha só, o que diz aqui o final daquele que é pecador e que não quer resolver o problema do pecado dele durante essa vida. Vamos falar juntos? Quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É a Escritura Sagrada que fala, gente, que é fiel e verdadeiro. Eu pergunto a você realmente tem essa consciência que não há nada de bom em você? Você tem essa consciência que não há nada em você que possa, você no dia do juízo, falar assim: Senhor, eu sou um homem bom, ou sou uma mulher boa, que Deus possa dizer o seguinte: ok, e Deus não vai desconsiderar os pecados que você fez, os meus e os seus. Por quê? Porque Deus, ele é justo, moralmente justo. Não é como o juízo do mundo, né? Muitos deles que, infelizmente, dão o seu jeitinho para poder julgar, né? Mas Deus, ele é reto, é juízo reto, então todos nós estaremos lá no dia, no tribunal de Cristo. Aí eu coloco para você o seguinte aqui: você se sente assim também? Se você realmente se sente assim de verdade, sabe qual é a sua atitude? Se você realmente se sente assim, doente, terminal, espiritualmente falando, né? Que é o pecado, que se você não buscar cura, você vai fazer o quê? Vai acabar morto para sempre no lago de fogo? A resposta é o seguinte, igreja: a pessoa não vai buscar cura até que esteja convencida que está doente. Então você precisa estar convencido que você está doente espiritualmente e que você precisa de um médico. Precisa de quê? De uma ajuda. E a única pessoa que dá essa ajuda para você e para mim é quem? Jesus. Percebe? Então, para que nós possamos viver esse novo, nós aprendemos essa lição, é estarmos
conscientes que nós temos uma doença espiritual chamada pecado, que nós já nascemos com ele e que nada, absolutamente nada de nós pode curar. Não há nada de bom em nós que possa curar e a gente poder um dia ir para o céu com base nas nossas próprias obras ou coisas que a gente possa fazer. Entende, gente? É forte, não é forte? Eu entendo que sim. Segundo ponto que eu aprendo no texto aqui e coloco para você, puro evangelho, tá, gente? Viver o novo de Deus não é, presta atenção, porque eu tenho ouvido muito em Cunha, aqui não na igreja não, mas em Cunha eu tenho ouvido muito isso, muito. Eu fico assustado, mas eu tenho que falar porque eu sou missionário, sou pastor, né? Olha só, viver o novo de Cristo não é se autoconsiderar bom, sadio espiritualmente. Olha só, o exemplo de Jesus, nosso entendimento, era o de fariseus. Os fariseus, lembra dos fariseus? Chegaram ao olhar de Jesus Cristo, comendo com os publicanos e pecadores. Por que o mestre de vocês está lá com os impuros, com os pecadores? Olha só a maneira como eles falam. Pois então, sabe como é que eles eram, os fariseus? Eles eram líderes religiosos, né? Craques de Bíblia, gente, mas eles não compreendiam a situação deles. Os fariseus, eles eram terríveis. Por quê? Porque eles eram satisfeitos consigo. Os fariseus, eles eram orgulhosos, não viam nele defeitos nenhum que pudesse desagradar a Deus. Olha só. Não, eu não tenho defeito nenhum pecado capaz de comprometer a minha salvação com Deus. Tipo, eu sou tão bom que eu vou para o céu. Eu sou bom, mas ruim, os que vão para o inferno, o mais terrível do inferno, ou o quinto dos infernos, já sei quem é. Aqueles pecadores lá. Aqueles publicanos, sim, esses sim. Eita, povo impuro, porque eu sou puro, eles são impuros. E ora, o mestre de vocês, Jesus, está o quê? Comendo com os impuros. Percebe? Então eles se autoconsideravam espiritualmente, moralmente elevados. Só que Jesus, depois você confere na sua Bíblia, em Mateus 23, desmascara eles assim. Um dia eu preguei esse sermão lá em Lorena, o 8, ai de vós. Ele fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque ele falava, né? Então, na verdade, eu quero até citar, inclusive, também o versículo 23, então, tá? Mateus 23, olha só, um dos ai de vós que Jesus colocou aqui. Vamos lá. Podemos ler juntos, né? Mateus 23. Olha, gente, vamos ler juntos? Que a aflição espera mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do entro e do caminho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Aqui, inclusive, esse só um parênteses aqui, esse versículo é utilizado também quando tem pessoas que falam, eu não dou dízimo porque Jesus aboliu o dízimo. Onde que ele aboliu o dízimo que ele falou aqui, né? Vocês deveriam, né? Devem fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes, né? Percebe? Só um pequeno parênteses, né, sobre a questão do dízimo e das ofertas. Irmão, assim eram os fariseus. Eles tinham uma moral muito grande. Ou seja, eles entendiam que não precisavam do perdão de Deus, mas sim quem tinha que ter o perdão de Deus eram os publicanos. Igreja, você já ouviu um dia um amigo seu falar, ou não sei se você fala isso, tá? Vamos dizer assim, você que está na internet também nos assistindo. Olha, pastor, eu vou para o céu sim. Aliás, ele vai definir, mas eu sou um homem bom. Sou um bom marido, sou um bom pai, sou um bom trabalhador, não roubo ninguém, pastor. Agora, quem tem que ir para o inferno, sabe quem é? Isso eu ouvi de várias pessoas, tá? O sequestrador, o assassino. Esse é mau, pastor. Esse tem que pagar no inferno dos males que ele faz. Mas eu sou um homem bom. Cuidado com isso.
que não há nada, aos olhos de Deus, na palavra dele fala que não há nada de bom em mim, em você e em ninguém capaz que Deus possa aceitar para ir para o céu, por conta dessa doença chamada pecado. Então eu aprendo aqui, gente, divido com a minha família da fé essa lição. Viver o novo de Deus não é se autoconsiderar bom, sadio espiritualmente. A terceira lição, vamos em frente nela aqui, gente, isso aqui é fantástica. Buscar o novo de Deus significa buscar ajuda de quem? Do médico, chamado aqui Jesus. Esse é o ponto. No versículo 13b, né? Versículo 13b fala o seguinte aqui na palavra do Senhor: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, pastor, mas aqui os justos quem são aqui, né? Os justos significam quem? Essas pessoas, os líderes, ou pessoas como nós, que se acham altamente bons. Tipo assim, então se você se acha bom, então você não procura ajuda, porque você acha que está curado, que no dia que você chegar no juízo, você vai entender que vai dar tudo bem com você. Gente, aí Jesus fala, então, eu não vim para você, eu vim, na verdade, para os que têm humildade para entender que são pecadores, que precisam desta salvação. Agora, exatamente o que fala aqui, gente? Essa declaração, igreja, anote com carinho. Eu não vim, porque ele vir, né? Desceu para cá, para chamar os justos, mas sim os pecadores. Pastor, por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para cá. Por que ele precisou vir para cá? Para o quê, gente? Para poder curar os que são pecadores. Justamente ele veio para cá para chamar os pecadores. Glórias a Deus. Ou seja, ele é... Por que ele é o médico, cara? Porque João falou, João 9, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 1, 21 fala da missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Salvar o povo dos seus pecados. Então Jesus, ele é o médico. Se você se sente assim, tipo, eu estou numa situação complicada, eu preciso de ajuda. Pois a única pessoa nesse universo que pode ajudar você a ter essa salvação é o médico Jesus. Glórias a Deus. Porque ele fala aqui no versículo 12, né? As pessoas saudáveis não precisam de médico, né? Quer dizer, a pessoa que se acha boa, né? Mas sim os doentes. E aí, qual é? Eis a boa notícia do Evangelho. Eis o que significa Evangelho? Boa notícia. Qual é a boa notícia? Eu e você não temos solução. Mas a única solução que veio para mim, para você, para toda a humanidade é Jesus Cristo. Glórias a Deus. É o único que pode curar essa doença terminal, espiritual, mortal, que é o pecado. Então nós vamos observar aqui, queridos, o seguinte, um ponto fundamental. Fique atento agora que eu vou falar, muito atento. O Evangelho, o que é? É um alerta que todo homem é pecador, separado de Deus e condenado ao inferno. É a realidade. O segundo passo qual é do Evangelho, gente? O segundo passo, a pessoa que ela tem humildade para perceber que ela precisa, ela percebe que está perdida, vai ao médico Jesus e ela confessa: Senhor Jesus, eu estou perdido nos meus pecados, meus olhos espirituais se abriram. Senhor, eu preciso da minha salvação. Ainda hoje eu falei lá no funeral, alguém aqui está preparado? Se Deus chamar, estava lá diante da pessoa que faleceu, né? É importante esse apelo. Eu pergunto a você, se Deus recolhesse você hoje, você estaria preparado? Preparada, percebe? Quem vai para Jesus está sempre preparado, percebe? Ou seja, e qual é o terceiro passo então? O terceiro passo é se converter a Jesus, recebendo-o no coração e admitindo para ele a sentença de morte que você tinha recebido e a absolvição de Deus. Deus, olha, está resolvido o teu problema. Jesus, ele curou, ele tomou na cruz do Calvário,
Ele assumiu a tua culpa, assumiu os teus pecados. E você hoje está salvo, liberto, está justificado, está aceito por Deus pelos méritos de quem? De Jesus. É esse o Evangelho do Senhor, igreja. Ou seja, para viver o novo de Deus. O que precisa, meu irmão e minha irmã, você que me ouve na internet, o que precisa? Precisa exatamente buscar ajuda no médico que pode lhe dar essa cura. Vem cá, se você está com uma doença pesada, difícil, e você toma banho e você resolve. Quem é aquela mulher enferma? Lembra aquela mulher enferma que nós pregamos aqui? Gente, ela tentou resolver o problema dela com uma série de médicos. Tem pessoas que tentam resolver o problema com uma série de religiões. Gente, eu já vi pessoas que foram de uma religião, outra religião, trocaram uma terceira. Tinha uma tia que ela ficou pelo menos em 4 religiões, uma tia avó minha. Misericórdia! E não, ela no final, ela foi para Jesus, né? Graças a Deus! Então, o Jesus, ele é o médico, o único que pode resolver o nosso problema. Deus seja louvado. E para finalizar aqui, a última lição que eu vejo aqui, gente, ele entra no versículo 14 e 15 e vai fazer uma ilustração inteligente de Jesus. Essa é a hora como é que ele faz aqui. Vê se você vai pegar o que ele falou aqui. Vamos lá. Verso 14 ao verso 17. Vamos ver juntos? Os discípulos de João Batista foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós, os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados do casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano mascaria a roupa, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Opa! Vimos aí um homem como Mateus, que deixou tudo de errado para seguir Jesus, apesar de ele ser pecador. Vimos aí no Senhor Jesus, ignorando a tradição que ele recebeu como judeu, e realmente dividindo o evangelho com as pessoas. E vimos aqui, gente, exatamente a proposta que Jesus coloca para mim e para você de viver em novidade de vida. Os discípulos de João, eles, diz aqui a Bíblia, no versículo 14, que foram Jesus, discípulos de João Batista. Perguntaram, por que esse discípulo não tem o hábito de jejuar como nós, os fariseus, né? Porque a lei de Moisés determinava o jejum uma vez por ano, entende? E, no entanto, hoje, a tradição judaica determinava que tinha que fazer 2 vezes por semana o jejum e ainda dar esmolas, ainda dar ofertas, entende? Até a tradição. Mas o fato, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, quando ele fala aqui no versículo de número 15, Jesus respondeu: por acaso os convidados do casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ou seja, quando o noivo foi tirado, o que significa isso? Quando ele for para a cruz, né, do Calvário, morrer no nosso lugar, aí sim vocês ficarão tristes e vocês vão jejuar. E o que significa então? O que ele quer dizer? Que a partir desse momento, quando Jesus Cristo assume o comando da nossa história, nós vivemos um novo, e esse novo é completamente novo, é um caminho totalmente novo, é diferente. Você já viu uma pessoa assim, muito idosa, se converter? Gente, um dia uma senhora lá em Lourenço se converteu. Eu fiquei assim, gente, muito assim, surpreso com ela, sabe? E o que aconteceu? Eu falei assim: senhora, eu tenho tanto para ir para ela, me chamando de pastor, me chamando de senhor, ficava assim, meio constrangido, né? Pela idade dela. Quanto que eu tenho que aprender com a senhora, irmã? A senhora tem muito tempo de vida. É, pastor, mas eu me sinto uma neném espiritual, porque para mim tudo é novo.
ela tinha deixado a religião, tradição, e estava seguindo Jesus, saboreando o frescor do novo. Falei, minha irmã Glória, ela foi batizada. Gente, que obra que Deus fez na vida dela. Uma pessoa já idosa, octogenária, já, foi uma bênção muito grande. Então Jesus ele coloca o seguinte aqui, versículo 16: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Não é verdade? Tem sentido de você remendar, fazer esse tipo de remenda, as irmãs, o pessoal? Não tem sentido. Ou seja, não resolve. Não tem como você misturar o velho com o novo. Não tem como você ser cristão. É isso que está estragando a religião cristã do Brasil. As pessoas elas tentam negociar que eu vou ser cristão, eu vou seguir aqui a Bíblia, mas eu tenho que guardar a tradição da minha igreja. E de repente, quando você vê a tradição da igreja, o que está escrito aqui, não confere com o que diz isso está estragando, porque é querer viver o novo, mantendo-se o velho. Você tem que deixar a tradição. Foi o que Jesus colocou no exemplo dele. Tá? E olha a ilustração que ele coloca aqui também no versículo final, aqui 17. Ninguém colocaria vinho novo em velho recipiente de couro. Uma razão lógica, ele fala aqui, porque o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Quando você coloca, o pessoal que entende, tem gente que entende melhor desse assunto aqui. Você pega um vinho, coloca um vinho novo no velho, no odre velho, né? O que acontece? É aquelas reações químicas que acontecem dentro, que faz com que vai se espichando, vai chegar uma hora que ele vai estourar. Não vai suportar. Vinho novo só pode ser depositado, guardado, mantido um odre novo. O que significa? O novo de Jesus só pode entrar quando você está completamente de coração novo e disposta, aberta a receber o novo de Deus. Eu pergunto a você, alguma coisa que você ainda tem, algum resquício de... Vamos perguntar, né? De tradição para você deixar. Alguma coisa que você guarda assim, que você... Tinha uma pessoa que falava o seguinte aqui, né? Ela foi convencida que ela praticava a idolatria, por exemplo. Uma pessoa lá de uma cidade que nós plantamos igreja. E o que aconteceu? A pessoa ficava guardando uma imagem na gavetinha. Todo dia ela chegava lá e guardava lá. Até um dia que ela foi ministrada por Deus sobre o novo. Não estava vivendo o novo, né? Então ela entendeu, ela falou, não, essa tradição que me resta eu vou tirar e vou viver o novo do Senhor. E foi abençoada para a glória do Senhor. Então eu aprendo, para finalizar esta mensagem, viver o novo do Senhor é compreender que nós somos pecadores, que nós não temos solução, nada de que nós podemos, lembrando de John Wesley, de Agostinho, do próprio Paulo, né? E que a pessoa de fato, que ela tem a humildade para entender que ela precisa de ajuda, ela procura um médico. Pode ver que você pode andar por aí, infelizmente, eu conversando com algumas pessoas, eu sou um homem bom, eu sou Jesus é tudo para mim, mas eu sou um homem bom. Ou uma mulher boa, né? Sou boa, né? Muito cuidado com isso, porque isso pode retratar o quê? O espírito de orgulho, de entender que você mesmo pode, com a sua suposta bondade, achar que um dia no tribunal de Deus vai ser aceito. E não vai acontecer isso aí. É o que Jesus diz aqui na palavra dele. Tá bom, gente? Então fica vigiando bastante em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para você. Tá bom? E feche teus olhos agora. São esses os ensinos. O segundo, não seja bom o suficiente. Não seja bom o suficiente. Admite que você precisa de médico. Que você precisa de realmente receber Jesus Cristo na sua vida. Terceiro lugar, vá correndo para Jesus. Você vai entender, você vai admitir que você é pecador, que você precisa da sua salvação. Peça perdão ao Senhor. Se reconcilia com Ele. E Ele vai te abençoar.
E quando você se converter a Ele de todo o coração, a partir de agora eu sou de Jesus 100%. Você ser igualzinho Mateus. Eu vou deixar tudo que me atrai, tudo aquilo que é errado que me atrai, mas agora eu vou, a partir de agora, está selado. E não volto para trás. Eu vou ser de Jesus inteiramente. Alguém aqui deseja então tomar essa decisão em nome de Jesus? Se você também em casa tomar essa decisão também, isso tem um peso poderoso espiritual, altamente libertador. Ninguém tem libertação do pecado se não assumir essa posição e ir desesperado para Jesus e buscar a cura. Se você então deseja, em nome de Jesus, você em casa também, faça comigo essa breve oração, onde você estiver. Eu não faço apelo para vir aqui na frente, onde você está, você vai orar. Se você precisa dessa ajuda. Se não precisar, bom, Jesus veio para os doentes, né? Senhor Jesus, eu nesse momento, eu admito que eu sou pecador. Eu estou tendo essa coragem, Senhor, para dizer e assumir perante a Tua presença aqui no culto. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Admito que eu não tenho solução. Eu me converto a Ti. A partir de agora, eu sou 100% Jesus. Eu não quero mais um pé no mundo e um pé na igreja. Eu quero ser 100% do Senhor. Me liberta, Senhor, me ajuda. Eu quero saborear o novo. Eu quero, Senhor. Eu declaro a Ti, Senhor, que eu era condenado, mas agora eu me considero por Ti absolvido, porque o Senhor pagou o preço no meu lugar. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Olha, se quem quiser, uma pessoa, gente, Deus já tem maravilhoso, quando uma pessoa, de todo o coração, ora essa oração de todo o coração, os céus fazem festa. O que o pastor faz? Faz. Os anjos de Deus fazem festa quando o pecador entende o Evangelho e justamente vai buscar ajuda por Jesus. Glórias a Deus. Fique de pé nesse momento. Nós vamos chegar no final desse culto. E nós não poderemos deixar de, nesse momento, nós fazemos uma oração pela sua vida também, sabe? Quais são os desafios que você tem para essa semana? Nós temos uma semana começando. Você que está na internet também, você tem uma semana começando. Vamos então consagrar para o Senhor, gente. Vamos consagrar. Vamos pedir a Deus proteção para nós, nossas famílias, nossos inimigos também, amigos de todos. Combinado? Vamos orar então. Acompanhe nessa oração com toda a tua fé. Me una comigo nesta oração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho, pela boa notícia do Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço uma bênção, peço proteção, peço, Paizinho, provisão, peço, Deus amado, livramento, Senhor, para os meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Senhor, para todos nós, para os nossos familiares, Senhor, para as nossas vidas, para os nossos desafetos, para os nossos afetos, para vir para todos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, Senhor, Pai, eu oro também humildemente, Pai, pelo meu irmão, Pai, por um milagre que meu irmão e minha irmã estão clamando a Ti, Senhor. Ó Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Nós cremos que Tu operas, o Senhor intervém aqui no universo criado. Ó Senhor, vem com a Tua potente mão, vem com o Teu poder, Senhor, tremendo, Senhor. Dá esta bênção para a exclusiva glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Ah, Senhor, quando a bênção chegar, Senhor, nós faremos uma festa para Ti, de alegria, de louvor, de glórias a Ti, Senhor. A glória será tributada única e exclusivamente para Ti, para homem nenhum, Senhor, para instituição nenhuma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então cantar o cântico final, né, que é o cântico És o meu refúgio. É isso, nosso Senhor Jesus.
Em toda a igreja de Cristo na face da terra. Amém. Que todo o povo de Deus diga comigo. Amém. Uma abençoada semana para todos, em nome de Jesus. Próxima quarta-feira, às 7 horas, culto de oração. Vai ser bem a sua presença de